A Nicole falou que estava escutando. Bom, deixa eu começar a gravar aqui, que a gente começa aqui fazendo algumas observações, alguns avisos importantes, né? Então, por exemplo, tem gente que fica preocupado, porque pô, quando é em grupo, sempre vai ter um problema de, poxa, o horário, um não dá, outro não dá. Então, Normal. eu já marco geralmente 10 encontros. Por quê? Porque dá e sobra para todo mundo participar em uma reunião ou outra. Uhum. E também eu gosto de fazer o seguinte: a gente vai fazer os investimentos. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, para não ficar fazendo barulho. Então, a gente vai marcar em horários diferentes, né? Não é segunda-feira, 17 horas, o horário oficial, a gente vai marcar horários diferentes. Então, vai ter dia que uma pessoa não vai conseguir, a outra vai, mas todo o conteúdo é gravado, né? E a gente fazendo isso com 10 encontros, é tempo mais do que suficiente para a gente ir e voltar nos assuntos, tá? Porque eu já vi, assim, tem 10 anos que eu faço esse tipo de coisa, e a gente jamais eu consigo passar uma única vez em um assunto, sabe? É muito difícil. Até porque é o seguinte, a gente vai falar algumas coisas aqui agora, e na hora de apertar o botão, porque realmente, na hora que a gente vai apertar o botão de fazer o investimento, que é incrível que naquela hora aparecem todas as dúvidas, né? Não, a gente pode conversar aqui 3 horas, não, tá mais do que entendido e tal. Cara, você vai fazer um investimento de R$ 100, você demora 3 horas para apertar o botão e está com dúvida, né? Então, por isso que eu expandi, eu coloquei mais encontros, né? Mais por conta disso. A gente vai ter assim alguns encontros com mais conteúdo, e depois eu quero que todos façam os investimentos que eu estou propondo para dar tempo da gente acompanhar efetivamente o que vai acontecer. Porque se fazer a mentoria, beleza, entendi o que é o investimento internacional, uma ação fora, e aí bom, beleza, entendi. Se deixar para fazer depois, cara, você não vai conseguir fazer porque vai dar dúvida, vai dar, sabe? Então, eu gosto de fazer 10 encontros em 6 meses, porque eu quero que vocês, a partir de agora, né, separem o dinheiro na prática para a gente realmente operar e fazer as aplicações, para dar tempo de a gente passar todo o conteúdo, toda a tese de investimentos e a gente já, daqui 3 meses, acompanhar os investimentos que a gente fez essa semana, por exemplo. Caiu, subiu, beleza. Essa volatilidade ela é fundamental para o mercado e é fundamental que exista mesmo, e é fundamental que vocês aprendam essas oscilações, porque uma das grandes coisas que a gente vai aprender na mentoria é, cara, o mercado está ruim, tem muita gente hoje vendendo os seus ativos com prejuízo, mas os caras que entendem estão comprando agora, sabe? Então, o momento é isso. E é isso que vai dar realmente uma boa rentabilidade, é ter essa noção do time, né? De quando que a gente deve realmente entrar nos investimentos e quanto deve sair. Assim, quando exatamente, a gente também não vai ter bola de cristal para acertar o dia, né? Mas a gente vai acertar ciclos de mercado que vão influenciar muito nos investimentos, sabe? Então, é muito importante mesmo para dar certo, para vocês aprenderem definitivamente como montar uma carteira de investimentos que vai ser rentável, que vai multiplicar o capital no longo prazo, que a gente faça juntos aqui os investimentos. Então, isso é uma das coisas, né? Então, eu vou pedir, por exemplo, em alguns encontros, que alguém, por exemplo, compartilhe a tela e a gente faça junto aqui, tá? Vamos clicar efetivamente para fazer as operações. Então, assim, cada dia a gente compartilha a tela de alguém. Uma coisa também que é muito importante, vocês, né, muitos de vocês já têm investimentos. Então, ao longo dos nossos encontros, eu vou querer mapear isso, sabe? Quando eu faço uma reunião assim com uma pessoa, eu mapeio no primeiro encontro tudo que a pessoa tem, tá? Mas eu quero mapear isso com vocês, assim, nas primeiras semanas, tá? Por quê? Tudo que vocês têm de investimentos é legal colocar na mesa para a gente discutir, se foi bem feito, foi mal feito, pode melhorar, para onde que a gente pode migrar se tiver ruim, sabe? Então, todo investimento que vocês têm é legal colocar na mesa também e comentar. Às vezes fica, eu não quero abrir meus investimentos. Cara, mas estamos aqui na mentoria em grupo para todo mundo crescer juntos. Então, vai ser preciso, de alguma forma... Primeira pergunta aí, Rafael. Hoje eu já faço um aportezinho pequeno na poupança porque eu sou ignorante e ainda não sei aplicar e coloco 400 pila por mês. Primeira pergunta,
já posso parar e colocar numa conta da XP, isso? Pode, legal. Esse daí, Eduardo, bem colocado, que legal. Traga isso mesmo, porque isso pode ser dúvida de mais alguém, e isso é uma das coisas que eu ia resolver exatamente essa pergunta que você colocou agora. Tá? Exatamente Perfeito. isso que você falou, era uma das coisas que a gente iria resolver hoje. Oi, Carol e Thalita, estava sentindo falta de vocês. Oi, tudo bem, Rafa? Acabamos de chegar em casa para assistir. Legal, bacana. Eu já aproveitando o gancho do Eduardo, eu tenho, não mate nós, tá? Mas nós temos um dinheiro que nós deixamos em casa, que é dinheiro... Debaixo do colchão. Onde que você mora? Vou buscar. Sigilo aí. Porque nós recebemos em dinheiro, são coisas que, tipo de mentoria, que eu recebo em dinheiro, que é dinheiro que o cliente chega e me paga em dinheiro. E a gente deposita no banco. Aí depois que você falou daquele negócio lá, de repente não tem mais, né? A Carol chegou em casa e foi conferir. Eu já fui contar lá, meu Deus, será que está lá o dinheiro? E aí, para a gente também alocar no investimento, que não rende nada em casa, né? Porque é em dinheiro vivo que a gente recebe. Acontece a cada 2 meses, em especial, a gente receber em dinheiro, sabe? Tá, beleza, vamos falar sobre isso também, tá, Carol? Deixa eu ver aqui. Então, acho que a maioria do pessoal entrou aqui agora. Legal. Pessoal, usei esses meus minutinhos para dar alguns avisos, mas como a maioria entrou agora, vamos só para repetir, tá? Não se preocupe se em algum momento, algum horário, não der para vocês participarem. Eu já coloco 10 reuniões em 6 meses para sobrar espaço para a gente ir e voltar nos assuntos até que fique realmente bem fixado. Para vocês terem ideia, uma vez eu fui fazer uma mentoria nos Estados Unidos para compra de imóveis, comprar imóvel em leilão, preço baixo, reformar e vender, né? Cara, a mentoria custou, na época, R$ 9.900 e eram 3 encontros. E é aquele negócio, o cara passou todo o conteúdo, passou, ninguém nem pôde reclamar. Agora, você comprar um imóvel no leilão, cara, já vai dar um monte de problema. Aí você vai começar a reformar, começar a contratar, tal, não sei o que para lá, sabe? Você não consegue voltar no cara e falar, cara, eu estou com dúvida disso aqui. Pô, olha, você falou, tá tudo o conteúdo, mas não deu para fazer. Então, por isso que eu gosto de fazer desse jeito. 10 encontros em 6 meses, para a gente vai e volta nos assuntos e vamos fazer juntos. É muito importante que todo mundo faça pelo menos um pouquinho, 100, 200 reais, 300 reais, faça um pouquinho de cada coisa que a gente falar aqui para poder a coisa andar e vocês realmente entenderem na prática. Porque se cara, em 3 aulas de 1 hora, eu falo muita coisa sobre investimentos, lá naquela hora que a gente teve, você sai com muita coisa resolvida, mas vai fazer, né? Então, eu gosto de fazer e acompanhar. Daqui 4, 5 meses, no finalzinho, a gente vai estar acompanhando os investimentos que a gente fez agora. Caiu, subiu, é assim mesmo, para onde que eu vou e tal, né? Então, é isso aí. Não se preocupem que os assuntos vão e voltam, a gente vai deixar realmente o negócio bem alinhado. O Edu fez uma pergunta legal, foi, pô, como não sei investir, eu estava colocando um depósito mensal na poupança. Então, legal, é uma coisa que a gente ia resolver hoje, geralmente nos primeiros encontros sempre tem esse tipo de informação, que também é ligado um pouco ao da Carol. Pô, eu recebo dinheiro, guardo um pouco de dinheiro em casa. Aí, Carol, é uma coisa mais delicada porque envolve a questão da tributação, né? Então, falando do teu caso primeiro, será que você recebe a grana? Você pode tirar uma parte dessa grana para o teu fluxo de caixa e ir depositando o restante para virar investimento, para virar investimento a curto, médio e longo prazo, né? Porque realmente, você vê, com a inflação de 10% ao ano, se um cliente te pagar hoje o valor da mentoria, de um curso, um treinamento, de uma assessoria, te pagar hoje, e você guardou o dinheiro 1 ano em casa, daqui a 1 ano ele tem 10% menos valor, né, do que teria hoje só porque ele ficou em casa. Se ele 10% menos valor. E o ideal nos investimentos é que em 1 ano a gente tenha pelo menos 10% a mais. Então, se você ganhou 100 mil na consultoria, ficou em casa, daqui 1 ano ele vale 90. E no nosso propósito aqui, a gente quer que ele valha 110, ou seja, que você tenha mais dinheiro para gastar, né, dado que você investiu o dinheiro, tá? Então, para a gente alinhar hoje, e outra coisa importante também, todos vocês aqui têm conta em corretora de valor, alguém tem, quem tem, a Thalita já vi que não tem,
O Edu tem conta na poupança? XP. Então, tem conta na XP, beleza. Já tem XP. Tá, o Jean não tem conta. Tá. A Nicole, ela está com vídeo ali, porque acho que ela estava fora de casa, mas a Grace, XP também. Beleza. Então, vamos para a gente alinhar aqui. A gente vai ter que sair hoje daqui, todo mundo com a ideia de que tem que ter conta em uma corretora de valores. Tá? Todo mundo tem que ter conta em uma corretora de valores para a gente fazer, na prática, os investimentos que a gente vai se falar aqui. Então, a XP hoje, ela já tem, inclusive, uma parte internacional também. Geralmente, eu peço para a gente começar uma mentoria, 2 contas, uma conta no Brasil e uma conta internacional, que para grandes investimentos eu estava usando o Saxo Bank, que é um banco dinamarquês que eu tenho conta, ou, no caso, também a Avenue. A Avenue é uma corretora que dá para fazer isso de uma forma bem tranquila. Então, hoje, a gente já vai ter esse primeiro dever de casa. Todo mundo tem que ter conta numa corretora de valores, aí não importa a corretora de valores, porque a gente vai acessar os produtos disponíveis na Bolsa de Valores e a corretora ela é uma instituição que nos dá acesso, né, aos investimentos lá na Bolsa de Valores, então qualquer corretora vai servir. Aí a pessoa vai perguntar, tá, mas qual corretora que você indica? Eu repito, qualquer uma. Né? Mas a pessoa fala, não, mas eu não quero ter o trabalho de pesquisar. Cara, eu tenho conta em mais de 10 corretoras. Uma que eu acho fácil e que realmente evoluiu de uma forma muito diferente, ela revolucionou o mercado e a plataforma é muito fácil de usar e vale muito a pena, a relação de custo-benefício é a XP. Tá? Eu acho que a Carol, você tem conta na XP também, não? Carol, em falar nisso, todo mundo, quando você abre conta numa corretora, principalmente a XP, você tem um assessor de investimentos. Carol, você usa o Thiago lá de Porto Alegre? Sim, Thiago de Porto Alegre. Isso, então tá. Então, por que isso? Isso também é informação importante, porque que é muito interessante você ter um assessor da sua confiança. É muito, muito, muito importante, tá? Porque isso às vezes vai determinar o seu sucesso ou não como investidor. Então, é muito importante saber como que funciona o mercado profissional de corretores de valores, né? O cara que é profissional para indicar investimentos. Para começar, esse pessoal ele não tem salário, tá? Não existe salário, praticamente é zero. E da onde que ele tira dinheiro para comer, sobreviver, viajar, pagar? Às vezes eu sacaneio, quando vocês viram lá presencialmente, eu sacaneio, né? Aqueles terninhos apertados com sapatinho assim, sem meia e tal, né? Pagar aquelas roupinhas e tal. Da onde que vem? Da comissão que ele ganha com os investimentos que é proposto para a gente. Sabe? Então, é muito importante ter um assessor da sua confiança, porque eles vão, com certeza, abordar vocês para fazer propositura de investimentos e que eu vou dizer para vocês que não vai dar certo, sabe? Como eu falei para vocês, quando eu saí do mercado de trabalho, eu fui convidado para ser sócio de alguns escritórios, da XP, da Guide, de outras corretoras, e eu fui ver o que tinha que vender, e falei, pô, não consigo vender isso, porque isso realmente vai dar problema. Então, os produtos que mais dão problema são os que mais pagam comissão, né? Então, você vê que é fato, assim. Né? E nós vamos, ao longo desses encontros, falar um pouco dessas operações, inclusive quando vocês começarem a receber propostas. Rafael, eu recebi essa proposta aqui. Eu analiso todas, porque, por exemplo, se é uma coisa boa, eu vou fazer e vou indicar para os meus alunos, sabe? Agora, se é uma coisa ruim, eu falo, olha, isso aqui é ruim, isso aqui não tem condições de fazer, a gente não vai fazer. E alguns problemas que eu tenho com assessores de investimentos. E aí vou falar por que eu tenho um assessor, e inclusive hoje é o mesmo da Carol. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tinha uma cliente de muitos anos, e ela, ao longo da jornada profissional dela, ela não sabia também investir, foi comprando kitnets para alugar, né? E vivia dos aluguéis. Então, ela percebeu depois, com a nossa mentoria, que ela estava recebendo muito aquém do que poderia receber, além da dor de cabeça de inquilino que não pagava, inadimplência, contratar advogado, ou seja, os problemas que vocês sabem que tem quem tem inquilino, né? Então, a gente fez uma carteira e eu expliquei para ela, olha, uma carteira pelo menos 30% de fundo imobiliário, saudável e tal. Eu falei, não, eu quero ter mais, porque essa grana eu preciso da renda para sobreviver. Então, quanto mais dinheiro aplicado, mais renda ali.
E eu fico bem tranquilo com isso, tá? Só gosto realmente de explicar. Então, ela fez a mentoria, vendeu alguns imóveis, comprou um fundo imobiliário, acabou a mentoria, ela estava feliz da vida, fazia planilha de quanto recebia, recebendo 3 vezes mais do que os aluguéis das kitnets, né, sem dor de cabeça. E depois da mentoria, em algum momento, ela foi abordada por um assessor desse, e que falou que a carteira dela estava muito errada, porque é muito errado ter muita concentração em um determinado ativo, que não sei o quê, para lá, para lá, para lá, para lá. Enfim, convenceu ela que ela tinha que vender ali uma carteira de R$500 mil, vender R$50 mil, R$80 mil para comprar um ativo X. Esse ativo X foi uma mudança que teve nas lojas americanas, o ano retrasado, né, que mudou o código e tal. Então, as corretoras estavam vendendo essa operação, né, e, obviamente, quando você está vendendo para ganhar comissão. Eu lembro que ela me mandou mandou, Rafa, eu estou vendo que a minha carteira aqui teve uma queda de 40 mil, e eu não sei o que está acontecendo, porque nunca foi assim e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, também estranho, porque sua carteira é parecida com a minha, eu estou acompanhando aqui. Enfim, aí marquei uma reunião com ela, fui olhar. Então, assim, ela tinha colocado R$80 mil nessa operação das lojas americanas, em 3 meses já tinha 40. Ela tinha perdido 50%. Então, os 40 mil que ela perdeu veio dessa operação. E passaram-se mais uns 3 meses, ela perdeu praticamente 90% da operação. Sabe? Agora que está começando a voltar o preço. Então, e os caras, eles vendem na maior cara de pau mesmo. Sabe? Fala que a sua carteira estava ruim para te vender um produto que é pior ainda. Sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, ao longo dessa minha caminhada como consultora de investimentos, né, sem vínculo com nenhuma instituição, eu procurei alguns consultores, porque eu falei assim, cara, olha, o meu aluno médio, ele não dá lucro para você, porque ele não vai comprar um COI, não vai comprar uma previdência, não vai comprar um CDB de longo prazo, não vai comprar uma subscrição de ações como essas americanas e tal. E aí, eu falei, não, beleza, traz seus clientes para cá e tal, com a única combinado de que você não vai abordar os meus clientes, né, só vai abordar, eles só vão comprar alguma coisa sob a minha tutela, porque eles estão fazendo mentoria e estão aprendendo. Então, no caso dessa cliente, ela estava trabalhando numa corretora que eu tinha conta antes, e o cara tinha combinado isso comigo, só que eles cresceram muito e foram distribuindo os meus clientes para assessores ali que estavam entrando na sociedade com eles. E aí o cara entra ali, né, faca no dente, o sangue no olho, faca na caveira. E começaram a abordar os clientes para vender coisas, né? Então, alguns clientes meus, como esse que eu coloquei para vocês, tiveram prejuízos realmente significativos, tá? Aí o Tiago Oliveira, lá de Porto Alegre, é um cara que ele foi numa palestra minha, igual vocês foram, quando eu fiz lá em Porto Alegre, há 3 anos atrás, e a gente ficou parceiro, assim, ficou amigo desde então, a gente troca ideia, ele já me chamou para fazer live na Faz Capital, que é a empresa que ele é sócio e tal. Então, assim, uma relação que a gente tinha de conhecido mesmo, de amizade. E como esse cara que eu tinha antes, ele começou a me dar muito problema, eu conversei com o Tiago, falei, Tiago, olha, eu estou tendo problema, se você quiser, eu passo os meus clientes para o teu escritório da XP, com um combinado de que você não vai oferecer nada para eles sem a minha tutela, porque eu estou ensinando eles a fazer investimento de verdade. Falei, então tá, então beleza. Então, o Tiago é um cara que é meu parceiro hoje para isso. Então, assim, vocês podem abrir conta na corretora, na XP, qualquer corretora, não precisa migrar para o escritório deles, sabendo que isso acontece, vocês vão estar já vacinados, mas se quiserem também, eu não ganho absolutamente nada com isso, né? Eu só quero realmente o conforto dos meus alunos de não ficar sendo abordado por pessoas que estão a fim de ganhar dinheiro, não estão a fim de fazer um trabalho sério. O Tiago, já conversei com ele, conversei com o cara lá, tem a participação maior, então ele falou, não, Rafa, beleza, nossa política aqui é realmente defender mais o cliente, porque a gente constrói uma relação de longo prazo, isso é mais importante para a gente, e é assim que eu defendo realmente. Então, depois aqui no grupo, eu vou mandar para vocês o link do Tiago, se vocês quiserem abrir uma conta na XP, já direcionando para o escritório do Tiago, senão é só entrar lá, xpi.com.br, abrir uma conta, e o escritório dele ele cuida tanto da XP quanto da Avenue, né? Então vocês podem ter o mesmo corretor auxiliando vocês nas duas corretoras. Então eu vou mandar o link depois para vocês para ter, e aí vai ficar como o dever de casa. Clicar no link e clicar no botãozinho abrir minha conta.
tá? Não vai Eu doer. posso mudar, eu entrei na conta aqui e vi que eu não sei de onde que está aqui um assessor cadastrado, Leonardo Sal Investimentos. Eu não me lembro. Pode. Depois eu vou te passar o código do Thiago, quem já tem Daí conta na muda. XP. Outra É só lá pergunta aí, Rafa. é só ir lá em atendimento, trocar assessor, colocar o código do Thiago e aí em 24 horas a mudança acontece, tá? Tá. Eu posso, rapidinho. Tá. Então, você falou da poupança, ok, eu vou começar a migrar isso. Outro ponto que eu tenho é que eu tinha, quando eu saí da Claro, eu tinha um negócio da Telos lá, e eu optei por seguir o autopatrocínio, né? Vamos dizer assim. O valor é baixo, mas também, de repente, se eu não continuar lá, simplesmente cortar lá, né, esse autopatrocínio e migrar para XP, eu acho que talvez faça mais sentido agora, porque eu vou estar sendo assessorado por você, certo? Depende. Porque é o seguinte, quando você tinha um fundo de pensão, nesse fundo de pensão, a empresa depositava, ela tinha coparticipação nos seus depósitos? Tinha, Sim. né? Tá. Sim. A minha ideia não seria mexer naquilo que está lá, tá. né? Simplesmente parar de aportar daqui para frente. Exato. Isso é muito importante, né? Não é que o caso de vocês, que a maioria de vocês são Por causa do imposto, né? Eu vi lá. Essa questão. Se eu for tirar hoje, 50% do que está lá vai pro Beleléu. Isso. Mas o aporte adicional, eu acho que... Porque, na verdade, eu vi que ele está atrelado a fundo de investimento. Isso, né? exatamente. Edu, se olha só, por conta... em 99% dos casos, né, o que eu recomendo? Você não sacar o valor principal, como você já sabe que não deve sacar, porque você contribuiu com uma parte, a empresa com outra parte. Se você sacar agora, você vai só levar a sua parte. Então, todo mundo que trabalhou em fundo de pensão, a Nicole aqui, que sei que ela é funcionária pública, ela deve contribuir lá pro fundo de pensão dos funcionários. Se você sair da empresa, compensa você manter o seu saldo lá, porque você vai sacar só a parte que você contribuiu, a parte da empresa fica. Então, é interessante que você lá, quando você se aposentar, você procura a tela e fala assim, olha, eu tenho um saldo aí, eu quero transformar isso numa previdência, eles vão pegar o saldo e transformar numa previdência para você. Então, agora, em 99% dos casos, vale a pena você migrar para novos investimentos que a gente vai fazer agora, tá? Só Perfeito. Que, qual que é o dever de casa? Qual que vai te dar certeza para fazer essa parar de aportar lá? É você fazer um dever de casa, você pode fazer, a gente conversar no próximo encontro, você vai lá no site da Telos e procura pela rentabilidade nos últimos 12, 24 e 36 meses. Então, com essa rentabilidade, eu vou te falar, olha, compensa você parar de aportar, porque é melhor de aportar nas novas coisas. Agora, se tiver uma rentabilidade excepcional, a gente vai falar, não, olha, a rentabilidade está boa, compensa você manter lá, tá? Para não dizer assim, como é que eu sei que vale a pena você parar de aportar? Eu não sei. Eu sei que em 99% dos casos, a rentabilidade está abaixo do que a gente pode alcançar, mas, vamos ter certeza, é só entrar no site e olhar a rentabilidade em 12, 24, 36 meses. E a gente vai comparar essa rentabilidade com o mercado e tomar a decisão. Olha, realmente vale a pena parar de aportar aí, tá? Então, por exemplo, da sua assim, agora isso da Telos, tá? Porque eu não sei qual que é a rentabilidade que está lá. Agora, em se tratando de caderneta de poupança, que você falou que já tem uma mensalidade que você deposita, né? Eu te digo que é o seguinte, 100% do saldo você pode migrar para XP, com toda certeza, Perfeito. Sem erro de errar, sem nenhum problema. Mas eu vou ficar com medo de perder. Não, calma. Não importa se você tem lá R$4.000 ou 4 milhões, tá? Não importa. A gente vai fazer investimentos de renda fixa para você saber o que é o mínimo no mercado financeiro parecido com a poupança, né? Tipo um Tesouro Selic, um fundo DI, um fundo de investimento, um fundo de renda fixa, tá? O que seria o upgrade de quem já guarda um dinheiro todo mês, mas vai sair da poupança, vai passar para a renda fixa logo acima ali, sabe? Que você vai ver que a rentabilidade é bem maior do que a poupança e é bem simples de fazer, não é nada arriscado, porque, poxa, eu tenho uma poupança na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Eu diria assim, que é praticamente a mesma segurança institucional, com a segurança maior ainda, que você não vai estar perdendo dinheiro para a inflação ao longo do tempo e na poupança você está. Tá? Então, não se preocupe, qualquer valor que você tenha na poupança pode migrar para qualquer corretora que você escolher, que a gente vai fazer os investimentos
totalmente livre de risco, com rentabilidade realmente muito maior. Tá? Isso E eu acho que na poupança é muito fácil também. Tá ali muito fácil, quando eu preciso, vou ali e tiro. Isso que é o foda. Mas então esse foda assim você que eu me fodo e nunca tenho dinheiro. Não, entendeu? mas essa dor de apertou, cabeça... vai lá na poupança e tira. Não, mas olha Facinho. só, mas Edu, isso é importante que se tenha, tá? Liquidez é uma coisa que todo mundo tem que ter, porque é muito melhor você ter essa liquidez do que a galera, assim, o pessoal fala assim, se der algum problema, tem um cheque especial, eu vou ali, fico negativo, não tem problema, entendeu? Tem um cartão de crédito, eu vou pagar a fatura, cara, aí você vai só se ferrar. Então é muito melhor você ter a poupança para você fazer isso do que só de você estar com o dia da poupança e não usar crédito, ao longo da sua vida, você já vai ganhar dinheiro para caramba. Para você ter ideia. Cara, eu fiz uma conta, eu tenho um cliente meu do interior de São Paulo, essa conta eu fiz para vários, na verdade, que ele é aquele cara que ele tá abraçado pelo banco. O banco domina a vida dele. Então, para você ter ideia, o banco faz com que ele coloque o dinheiro, 300, 400 mil do fluxo de caixa da empresa em péssimos investimentos, travado no longo prazo, e para ele poder pegar um crédito, tá? Pegar crédito. Então, aí ele fala assim, nossa, eu tenho crédito no Bradesco, então isso me alivia. Você vê que a mentalidade dele foi de, deixar o dinheiro mal aplicado para ter um crédito é mais importante do que ter um dinheiro bem investido, porque o banco plantou na cabeça dele em 20 anos. Eu fiz uma conta para ele, assim, por alto, de algumas informações que ele foi passando, extrato e tal. Nos últimos 1 ano e meio, ele pagou mais de R$1 milhão de juros para o banco. Sabe? Mais de R$1 milhão de juros para o banco. Então, você vê, esse cliente, quando ele chega no banco, ele tem um tapete vermelho para ele, porque os bancos estão lucrando em cima dele. Daí ele é empresário, ele trabalha com equipamento de rádio, ele faz, inclusive, ele loca equipamento de rádio para a Polícia Federal, para a BIM, para sabe, esse tipo de coisa. Então, ele é empresário, só que, o empresário que ele tá muito focado, ele vai dos produtos dele, ele vai em convenção em Dubai, vai fazer, sabe, ele é um cara que entende do negócio dele, só que não entende nada das finanças do negócio dele, e é onde ele está perdendo muita grana, né? O produto dele podia ter uma rentabilidade muito maior se ele tivesse procurando investir o caixa da empresa. Então, você vê, é muito melhor você ter a poupança que você tira e você usa quando você precisar, do que pegar um cheque especial e ficar dependendo do banco. Tá? Mas você tenha certeza que um dos primeiros investimentos que a gente vai fazer, e a coerência diz isso, tá? Os primeiros investimentos vão ser em investimentos de liquidez. Então, você não vai ficar, não é porque você está tirando dinheiro da poupança que você vai perder sua liquidez, porque a gente vai colocar em investimentos que estão rendendo ali 15% ao ano, né? Mais de 1% ao mês, que você perde o resgate de manhã, 2 da tarde está na sua conta o dinheiro. Tá? Então, você vai ter que ter a liquidez, e todo empresário você sabe muito bem que tem que ter o fluxo de caixa bem ajustado, porque isso é um grande segredo de qualquer negócio, é ter o fluxo de caixa bem ajustado, tanto para quem é empresário, para pessoa física. Né? Pessoa física não pode cair no cheque especial, né? O empresário outra não coisa pode que eu estar ia pagando juros no banco. Que a gente fez, você está fazendo uma assessoria pessoal, certo? Você acha que analogamente falando, a gente pode levar tudo que você fala aqui para a nossa empresa também? Então, porque, por exemplo, assim, hoje eu não invisto da empresa, mas o que você falar, tipo, vou abrir uma XP CNPJ, isso também é possível? É possível, mas aí vai ter um parênteses, né? Para a empresa, eu diria que a XP é aquele negócio, você vai matar uma formiguinha com um tiro de canhão, tá? Mas, por exemplo, em qual banco que a sua empresa tem conta hoje? Eu tenho no Itaú. No Itaú, acho que não precisa mais do que isso, sabe? A gente pode procurar no Itaú. Hoje eu falei com empresários aqui de Brasília, inclusive, acho que a Carol conhece os Cavenates. Conhece os Cavenates, Carol? Não conheço, cara. Ele tem uma academia de taekwondo bem famosa aqui em Brasília. Sim. Nós nos encontramos quando a gente esteve em Brasília. Isso, exatamente. Então, hoje eu tive reunião com eles, inclusive. Então, eles têm conta da empresa no Banco Inter e da Nubank. Então, já está, o dinheiro fica rendendo, o fluxo de caixa, rendendo 100% CDI. E para empresário, é isso que precisa, pelo menos 100% CDI. Tá? Não precisa mais do que isso. Por quê? A sua empresa, vamos supor, um negócio de engenharia, né?
Não compensa para a sua empresa comprar ações da Petrobras, por exemplo, porque é negócio de petróleo. Você está comprando participação numa empresa que não tem nada a ver com o teu negócio. Entende? Então, a gente não precisa disso. O fluxo de caixa da empresa, o caixa da empresa, basicamente, é 100% do CDI já está bom. Tá? Uhum. Então, o Banco Itaú tem excelentes fundos para isso. Tá? É só a gente pesquisar realmente. Se não tiver um fundo que renda 100% CDI, que o Itaú é mestre em fazer isso, Santander, Bradesco, de repente você pode criar uma conta no Inter, porque no Inter esses dias eu fiz, para o pessoal está rendendo 100% CDI fácil. Tá? Até um pouquinho mais. Tem uns fundos lá que rende mais que 100% CDI para você ter o seu fluxo de caixa ali rendendo alguma coisa. 1% ao mês já é alguma coisa. CDI é então, Selic, é isso? Oi? Quando você fala 100% CDI é Selic? Beleza, obrigado por ter perguntado. É isso. Obrigado por ter perguntado, porque às vezes eu passo por cima e não te falo, né? E não falo para vocês. Então, falando um pouco do que é o CDI e do que é o Selic. Todo país tem uma taxa básica de juros. Todo país. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa como um todo. Né? Eu tenho um banco europeu, tem Inglaterra. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de juros básicas definida pelo Comitê de Política Monetária e divulgada pelo Banco Central, que é a taxa Selic. Aí sai lá no Jornal Nacional, a Selic, o cupom reajustou a Selic para 13,75. Então, o nome da taxa chama taxa Selic. Tá? Como é que a gente chega no CDI? Os bancos, entre eles, o caixa dos bancos não fecha todo dia, porque a gente sabe que não existe a quantidade de papel moeda suficiente para, se todo mundo resolver sacar, está longe de ter toda a moeda. Né? Então, os bancos eles fecham o dia com déficit de caixa. Como é que eles repõem esse déficit? Por exemplo, hoje tem falta de caixa no Bradesco, tem sobra no Santander. Então, eles se comunicam todo final de dia e fazem o empréstimo. O Santander empresta para o Bradesco a uma taxa de juros e com lastro em título público, porque não pode ficar descasado. Então, o banco que empresta o dinheiro, ele recebe do outro título público, tá? Que é o Tesouro Selic. E aí, qual que é a taxa de remuneração desse empréstimo? É o equivalente, né, a um dia de taxa de juros da taxa Selic. Então, passou a existir essa taxa, essa CDI, que é um certificado de depósito interbancário, que é a taxa de remuneração de um dia de empréstimo entre os bancos. Então, quando a gente fala 100% CDI, quer dizer que ele está rendendo exatamente a taxa Selic. Tá? Então, como a taxa Selic é um título totalmente acessível para qualquer pessoa física lá pelo Tesouro Direto, a gente vai lá e compra lá um Tesouro Selic, né? Então, e isso é importante porque a gente vai mensurar investimentos de renda fixa pela Selic. Porque se eu tenho um dinheiro no Itaú, num fundo do Itaú, que rende 80% do CDI, cara, é muito fácil eu migrar para um investimento que rende 100% do CDI. Sabe? É muito fácil, não existe nenhuma dificuldade em fazer um tesouro direto ou um fundo de investimento que renda 100, 101, 102% do CDI. Então, a taxa básica de juros vai ser como se fosse uma linha d'água para os nossos investimentos de renda fixa. A gente não pode perder abaixo da taxa Selic. Tá? E a poupança está bem abaixo da taxa Selic. Então, a gente já vai migrar a rentabilidade daqui para cá com um pouco esforço. Tá? Então, é isso que é a Selic, que isso que é o CDI. Então, a gente usa o CDI para monitorar. Você vai ver, a gente vai olhar investimentos daqui para frente e sempre vai ter uma linhazinha do investimento que a gente está fazendo com o CDI, comparar. Sabe? Então, a gente quer investimentos que, historicamente, ganhem do CDI. E por isso que a gente precisa de uma corretora, porque é muito fácil os bancos nos proporem investimentos que a gente fica com a rentabilidade abaixo do CDI. Tá? Porque é por isso que os bancos, se a gente pegar historicamente, desde o início do Ibovespa, os bancos são as instituições que mais têm lucro e que mais têm histórico positivo de rentabilidade. Por exemplo, você pega qualquer empresa, pega a Petrobras. A Petrobras pagou um super dividendos agora. Na época da Lava Jato, ela estava com prejuízo atrás de prejuízo. Ela passou 5 anos sem pagar dividendos, para você ter ideia. Sabe? Então, eu não lembro na história dos bancos no Brasil um trimestre que o banco ficou sem pagar dividendos porque não teve lucro. Tá? Sabe? Então, os bancos realmente são
as empresas que mais lucram, né, no Brasil, e está fácil de mostrar por quê, né? Você pega um empresário aí que está por um ano e meio pagando mais de R$1 milhão de juros, isso assim, todo brasileiro, né? Fiquei negativo ali um pouquinho e tal, vai só acumulando ali no saldo dos bancos. Então, por isso que a gente precisa de uma corretora, porque os bancos têm fundos de investimento? Tem. Só que como o banco ele consegue fidelizar o cliente, por exemplo, eu tenho um cliente que a gente faz uma reunião e fala, pô, eu quero muito fazer isso, mas eu não tenho coragem de tirar o dinheiro do Bradesco, da Caixa, do Itaú, para levar para uma corretora. Então, tem que explicar que a corretora está sob as normas do sistema financeiro, sabe? Só que são as instituições que, pelo Banco Central, pela CVM, elas são as instituições que te dão acesso à Bolsa de Valores, sabe? E estão sob a guarda-chuva das normas do sistema financeiro. Então, você não vai ficar descasado, vai ficar com menos proteção por estar numa corretora. E aí, na corretora, já é um grupo de pessoas que tem uma qualificação bem maior. Então, por exemplo, você pega um fundo CDI no Banco Itaú, no Bradesco, na Caixa, no Banco Brasil, às vezes é fácil você ver um fundo desse rendendo 70, umas vezes, até o Santander foi vítima aí todos esses caras aí do mercado financeiro, os influencers, né? O Primo Rico, a Natália Arcuri, o Pit Money, cara, descobriu que o Santander tinha um fundo DI que cobrava 5% de taxa de administração, ou seja, todo o lucro ia em taxa de administração, num fundo que não tem a menor dificuldade de ser feito. Então, dentro da corretora, como é um grupo de pessoas mais bem qualificadas, então você nunca vai ver um fundo DI com taxa de administração de 5%, porque ali tem um grupo de pessoas que sabe, cara, tem um fundo que cobra 0,3, outro 0,5, sabe? Outro não cobra nada. Então, um fundo DI, eu vou ficar numa corretora com taxa de administração entre 0,3 e 0,5, enquanto que num banco pode chegar a 5%. Então, é o meu ganho indo para o banco. Então, por isso que a gente precisa realmente de uma conta na corretora, porque ali a gente vai conseguir investimentos realmente bem diferenciados. E até porque as corretoras é a única instituição por lei que te dá acesso ao balcão lá de negociação da Bolsa de Valores. Mas eu consigo negociar pelo Banco do Brasil, pelo Itaú. Aí o Banco Itaú, o que ele faz? Ele abre uma conta para você na corretora Itaú, e aí só a corretora Itaú que tem acesso à Bolsa de Valores. O Banco Itaú não pode, por definição legal. Tá? A lei é assim que é montado o sistema financeiro. Então, é por isso que a gente precisa de uma corretora. E nesse caso aí, a XP é uma corretora que ela não opera só os ativos de bolsa, ela funciona como uma boutique de investimentos que traz fundos de dezenas de assets diferentes, então a gente vai conseguir ali garimpar um monte de fundos de investimentos que tem uma excelente rentabilidade. Tá? Avisos que eu queria colocar também para a gente aqui, eu recebi algumas mensagens, assim, eu acho muito legal, me mandem mesmo, se tiver alguma dúvida, não deixe ou de anotar, ou de me mandar, ou de me marcar lá no Instagram, ou de me mandar um direct e tal, porque são coisas que vai mudar completamente a mentoria, né? Caso vocês trazendo dúvidas, é uma coisa muito mais alavancada. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael, Tá. falando sobre a XP, por exemplo, tá? A XP ela é uma empresa razoavelmente nova, certo? Qual é o risco de eu operar com essa corretora? Sei lá, eu tô pirando aqui, tá? Não sei do mercado. Mas qual é o risco de uma empresa, uma instituição como a XP vir a declarar falência? Qual que é o meu risco? Sendo que eu aportei todo esse dinheiro lá e não com o Itaú, não com, sei lá, qualquer outra coisa lá, entendeu? Uma empresa mais consolidada, mais ampla. Qual que é o risco? Beleza, boa pergunta. Eduardo, você vai ganhar o prêmio de melhor participação, hein? Pô, ninguém tá perguntando, eu tô mandando bala, bicho. Não, porque... excelente pergunta, excelente. Não, é exatamente isso que eu ia colocar para vocês. Aumenta o percentual de ganho se perguntar mais, é isso mesmo? Exatamente. Olha, historicamente, quem pergunta mais tem a carteira mais alavancada no final das contas. Isso é questão é óbvio, né? Porque quem pergunta mais está mais interessado, está procurando mesmo. Mas o que eu ia colocar é justamente isso, Eduardo, as dúvidas, traga
não tem dúvida idiota, traga para o grupo, porque está todo mundo crescendo com as perguntas que você está fazendo, né? Com as perguntas que você recebe, às vezes a pessoa não conseguiu nem chegar na tua pergunta, fala, nossa, ainda bem que ele já perguntou, porque já desmistificou. Então, anotem, tragam para o grupo, para a gente crescer todo mundo junto, tá? Então, assim, qual que é o teu risco se você levar 10, 15 milhões de reais para a XP? O risco é zero, zero. Tá? Assim garante as normas do sistema financeiro, a estrutura como foi feita o sistema financeiro, ela é feita para proteger você. Tá? Por quê? A corretora, o próprio nome diz, é uma corretora. O que uma corretora faz? Corretagem. Então, vamos botar a similaridade a um corretor de imóveis, que é a mesma coisa. Ele faz uma negociação para você e ganha uma comissão. A corretora é exatamente isso. Então, imagine que você comprou um imóvel através de uma corretora, foi lá no cartório, fechou a escritura, tal, não sei o quê. No dia seguinte, ou no mesmo dia, a corretora decretou falência. O que acontece com o seu imóvel? Nada. É teu. Entende? É teu. Então, as normas do sistema financeiro, elas são feitas para proteger. Então, você está 100% protegido. Por quê? Tirando o saldo que fica lá na corretora, o resto tudo, nada está na mão nada está na mão da corretora, tá? Comprei fundo imobiliário, comprei ações, comprei tesouro direto, está tudo numa central de liquidação e não está sob a guarda da corretora. Se a corretora nem precisa nem te quebrar, cara, eu não quero mais que a corretora seja a XP seja minha corretora, eu quero passar para Rico, para Isinvest, para Guide. Você faz um documento chamado OTA, Ordem de Transferência de Ações, e o teu patrimônio, ele nem muda de lugar, ele só tem um comando que fala, não, quem administra agora é a corretora B, não mais a C. Entende? Então, o seu dinheiro, quando você aplica lá na corretora, a gente vai falar mais sobre isso, ele não está na mão da corretora. Tá? E isso falando de qualquer corretora, qualquer uma, BTG, Guide, Isinvest, XP, Rico, Clear, qualquer corretora está seguindo a mesma norma, tá? Você pode... eu trabalho com isso, eu tenho conta em corretora há 30 anos. Antigamente, era comum a gente ver corretora quebrar, assim, os 10 primeiros anos que eu fiz investimento, assim, dos meus 18 aos 21, até os meus 30 anos, a gente via corretora quebrar, mas não via nenhum problema de perda de patrimônio, tá? Por conta desse sistema. E aí, falando especificamente de XP, né? A XP ela não é uma corretora muito nova, na verdade, ela é bem antiga, só que ela cresceu muito nos últimos anos, e ela cresceu tanto que o Itaú comprou. Tá? Então, quem é o proprietário hoje da XP é o Itaú. Então, se você imaginar uma XP quebrando, é imaginar o Itaú quebrando. Tá? Mas por que eu nem falei isso no começo? Por quê? Porque, independente disso, se o seu dinheiro está protegido, porque assim é feito o sistema financeiro é feito para te proteger. Porque até pensa em termos institucionais, a gente tem estrangeiros, tem grandes instituições, tem fundo de pensão, tem grandes investidores estrangeiros que vêm operar no Brasil. Tá? Se o Brasil não tivesse uma lei, um conjunto de legislação, um conjunto de leis que protegesse o investidor, a gente receberia bem menos ou até nada de investimento estrangeiro, porque, poxa, uma primeira coisa que se eu vou levar um dinheiro lá para fora, qual que é a segurança institucional, né, que me garante que eu vou depositar o dinheiro no Bank of America ou na corretora lá, America Trade, e o dinheiro está protegido, caso a corretora quebre, sabe? Então, essas normas são muito importantes para que tenha confiabilidade, para que todo o sistema tenha uma confiabilidade e que a gente possa realmente colocar dinheiro e ficar ileso de qualquer problema de quebra de corretora, tá? Show, valeu. Ô, Jean. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação falando em segurança de investimento, né, a gente tem o CPF ligado ao CNPJ. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um processo tributário, um processo trabalhista, como que é o acesso a essas contas? É um acesso rápido? Como que funciona? Essa é uma boa pergunta, Jean. Assim, o acesso às vezes não é tão rápido, mas ele existe. Né? Se você tem um CNPJ, está vinculado, você pode ser uma hora ter seus bens ali travados. Tá? Isso acontece. Então, vou dar exemplo para vocês. Então, vamos supor,
tem um dentista no interior do Paraná que ele compartilhou a clínica dele com o cara fez uma cagada e aí o cliente processou ele, né, a clínica, e o cara que alugou a clínica também está com o CPF lá sujo, né? Então, nesse caso, ele está com medo ele não saiu nenhuma execução ainda, mas ele tem medo de realmente chegar à execução, e se chegar, pode chegar na corretora com certeza, e aí ele colocou parte dos investimentos dele no nome da filha e no nome da esposa, porque o casamento dele é com separação total de bens e tal. Então, essa preocupação ela é pertinente, tá? Ela existe, tá? Por exemplo, quando a corretora é internacional, aí já é bem mais difícil, tá? É bem mais complicado. Existe acordos de bitributação, que os bancos, que as corretoras, elas trocam informação em caso de decisão judicial, mas também não é primeira instância, precisa ser uma coisa que realmente tem um negócio superior, que acaba chegando, mas é muito mais difícil. Então, às vezes, quando eu recebo muito assim, clientes que têm um problema judicial, porque no Brasil é fácil, né? Você pagou direitinho o cara entra na justiça contra você, até você provar que pagou tudo, você está ali sendo sujeito a ter uma execução, né? O Brasil é triste nisso. Então, nesse caso, é bem mais fácil investir fora do Brasil, porque é mais difícil, ou então realmente ter alguém de confiança da família, obviamente, né? Ou um filho, a mãe, ou a esposa, ou o marido, para deixar os investimentos para poder proteger caso aconteça alguma coisa inesperada. Beleza. E na discussão aí, investimento, né, a gente que tem empresa, realmente, você tem empresa, se investir na empresa, você tem a probabilidade de ganho maior, né? Mas a sua indicação é a gente ir diversificando isso, né? Exatamente. Você fez na renda passiva, né? Administrar para ter um pouco, né, em cada local. Hein? Essa é uma questão que eu trabalho muito na cabeça dos empresários, tá? Muito mesmo. Por quê? Porque é muito fácil o empresário me dizer que ele tem uma rentabilidade maior do que a média do mercado financeiro. Consigo aumentar meu patrimônio 30% ao ano. Isso é realmente significativo? Sabe? É muito bom? Só que o que acontece estatisticamente? Aí vamos entrar na estatística. É muito normal a gente ter grandes empresários, empreendedores que alavancaram seus negócios ao longo da vida e que em algum momento no futuro a coisa voltou totalmente a uma coisa inesperada, uma mudança de mercado, uma crise, concorrência, e a pessoa sair de um patamar muito alto para um patamar muito baixo. Então, o que falam os grandes conselheiros, vamos dizer assim, né? Os grandes conselheiros do mercado financeiro, de investimentos e de empreendedores também? É que você crie uma segunda fonte de renda com investimentos, não com essa ideia assim, poxa, eu ganho muito mais no meu negócio. Esquece rentabilidade. Aí vai para a questão de segurança. Porque você pega, por exemplo, o Warren Buffett, o Jorge Soros, o Robert Kiyosaki, todos eles falam de forma diferente a mesma coisa. Se você depende de uma única fonte de renda, uma hora você vai ter problema, uma hora você pode ficar descasado. Então, se você tem a sua empresa crescendo 30% ao ano, mas é a sua única fonte de renda, isso pode dar problema ao longo do tempo, em algum momento. Por exemplo, a minha irmã é funcionária pública. Então, eu sempre falei para ela, assim, olha, você vai ter uma renda a vida inteira, mas não quer, o governo, ainda mais ela que é executivo, se o governo, às vezes, não dá a atualização monetária de inflação, né, do tamanho da inflação, porque ela vai perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então, depender dessa única fonte de renda ficar frágil, entende? Então, a minha irmã, desde quando começou a trabalhar no serviço público, ela tem uma carteira de investimento invejável hoje, que hoje ela fala, Rafa, se eu não... Ela fala assim, olha, ela trabalha na Escola Nacional de Administração Pública. Lá, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho dinheiro investido, porque está todo mundo ferrado, devendo no banco, sabe? Está todo mundo com... Porque, perderam os carros comissionados, a inflação está subindo e a pessoa está ruim. Então, você vê... Às vezes a gente tem a ideia de que passar no concurso público você vai viver bem a vida inteira. Então, não é bem assim, né? Você pode perder qualidade de vida ao longo do tempo. Então, para empresários, eu tento focar muito nisso. Olha, tudo bem que você vai ficar um tempo
vendo uma rentabilidade menor do que os seus negócios, mas você está construindo, né, uma segunda fonte de renda. Então, você vê a reunião que eu fiz com vocês, muitos têm Prudential, mas não tem investimento. Pô, a Prudential rende muito menos do que os investimentos, sabe? Então, criar essa segunda fonte de renda através dos investimentos com essa ideia de seguro. Pô, estou fazendo um seguro. Eu estou fazendo parte dos meus investimentos fora do Brasil, porque se dá uma merda no Brasil, cara, eu tenho um saldo lá fora que vai me proteger. Tá? Então, eu vejo muito dessa forma, que realmente, pô, tem negócios que são altamente lucrativos, mas a pergunta vai ficar lucrativo a vida inteira? E mesmo se ele é tão lucrativo assim, nada impede, então, que você tire 5%, 10% e leve para outro investimento, já que ele é tão lucrativo que não vai fazer tanta dor em você se você tirar uma parte, 10% do seu lucro e fazer uma carteira de investimentos em outro lugar como proteção, né? Então, esse que é o caminho que eu acho que é interessante para todo empresário, todo empresário, empreendedor, funcionário público, etc. Rafa, posso ser a próxima? Claro. Bora, então. Eu tenho 2 perguntas, tá? Uhum. Eu já invisto, então eu queria saber como é que a gente transforma o BDR em ação, tá? Porque eu entrei naquela leva lá do ganhe um pedacinho do Nubank e eles falaram que depois de determinado momento eu posso transformar essa BDR em uma ação, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, para eu ter a minha carteira lá na Avenue, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que é equiparado a saneamento aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, para a questão de segurança? Saneamento básico? Isso. Lá a gente chama de utilities. Mas aí ele vai ter a mesma segurança e estabilidade que tem o saneamento aqui no Brasil? Não precisa ser o saneamento. Você fala saneamento básico, água, luz... Isso, um ramo de atividade nos Estados Unidos que seja equiparado ao saneamento aqui no Brasil, porque o saneamento segura a minha carteira. Tem inflação, a pessoa precisa consumir. Tá. O que eu posso investir lá nos Estados Unidos que vai ter essa mesma segurança? Délis, olha só, algumas coisas, a sua pergunta ela exige algumas observações que não é uma resposta rápida, vou te falar por quê. Então, primeiro, a questão do Nubank. Você comprou lá pelo Nubank. Aí tem que ver qual que é a corretora que está... Porque quando uma empresa faz isso, ela tem realmente um tempo lá de escrituração e depois transformar isso demora realmente. Então, tem que ver qual que é a instituição que foi contratada pelo Nubank para poder fazer isso, né? Uma vez você descoberto qual que é a instituição, aí você vai falar assim, olha, eu fiz a subscrição X, quero transformar em ações para vender, por exemplo. Tá? Então, vai pesquisando, a gente vai trocando ideias aqui até a gente achar uma resposta. Tá? Agora é o seguinte, a tua resposta de saneamento, quando a gente vai para os Estados Unidos, o saneamento chama utilities, é uma segregação lá né, tem petróleo, tem tecnologia e tal. É tão seguro quanto no Brasil? Eu não sei exatamente como que funciona essas questões lá, mas é um pouco parecido, tá? Agora, o que eu queria falar para você é o seguinte, a gente tem no Brasil as empresas de saneamento que pagam bons dividendos. Saneamento, a parte de elétrica, né? Que é tudo utility, que entra como bons pagadores de dividendos. Tá? Essa é uma questão que eu vou trabalhar mais com vocês, assim, a gente vai começar agora e vamos começar mais na frente. Por quê? Eu escuto muita gente que fala assim, eu quero uma carteira de dividendos, E eu mostro para ela que, de repente, uma carteira de dividendos não é a mesma coisa, não é a melhor coisa. Por quê? Se eu pegar as principais empresas do mercado americano, do S&P 500, as top 10, das 500, top 10, Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Tesla, Netflix, Nvidia, Microsoft, por exemplo. Essas empresas, historicamente, né, a Amazon mesmo, agora, eu não sei se agora recentemente, mas a última vez que eu vi, ela nunca tinha pagado dividendos. Nunca pagou dividendos. Tá? E aí você pode pensar, pô, então... eu tenho ela na carteira, ela não paga, ela é uma empresa de crescimento, né? Exatamente. Não é só porque é de crescimento, ela é de crescimento, só que é o seguinte, além de ser de crescimento, ela tem novos projetos o tempo todo.
Entende? Então, ela vai sempre chegando com novos produtos. Então, o que ela faz? Ela tem lucro? Lucro absurdo. É uma das maiores empresas do mundo. Então, o que é dividendos? Distribuição de lucro. Só que o Jeff Bezos, ele pega, olha para aquele lucro e fala assim, cara, eu tenho tanto projeto na minha empresa que eu não vou distribuir dividendos, eu vou pegar essa grana e vou aplicar nos projetos internos. Para o investidor, como é que ele enxerga isso? Cara, a Amazon é uma empresa tão foda, tão top, que é muito melhor ela não me pagar o dividendos e investir nela mesma e multiplicar o valor da ação dela no mercado. Então, se você pegar a Amazon, Netflix, Microsoft, Apple e algumas outras, todas as empresas, elas, lá do começo delas até um determinado momento, ela teve um aumento de 10.000% no valor das ações, 10.000%. Isso significa que 10 mil reais se transformaram em 1 milhão de reais. Então, você veja o seguinte, é uma coisa que eu procuro desmistificar dos meus alunos, porque todo mundo que... o Barça agora lançou o curso dele, de dividendos e tal, não sei o quê. Cara, é bom. Eu acho que no Brasil, é uma coisa que eu falei para os meus clientes hoje. Hoje eu falei sobre isso, os alunos que eu fiz reunião mais cedo. Eu acho que uma carteira de dividendos no Brasil, na minha opinião, seria uma coisa secundária. Tá? Eu acho que você ganharia muito mais dinheiro procurando empresas de valor, empresas que pode ter um crescimento maior, sabe? E o mercado americano está cheio dessas oportunidades do que você ficar com as ações de dividendos. Porque se você pegar o gráfico de uma empresa de saneamento, por exemplo, até a Transmissão Paulista, cara, dividendos assim, cara, invejável dividendos que ela paga. E não porque pagou uma única vez, historicamente paga muito dividendos. Mas também se você olhar o preço da ação, ela fica ali... Se eu botar um gráfico para você de empresas pagadoras de dividendos e empresas de crescimento, as empresas pagadoras de dividendos estão aqui e as de crescimento estão aqui. E aí eu vou fazer a conta, era muito melhor eu não ter recebido dividendos e aplicar nas empresas, ia dar muito mais dinheiro no longo prazo, entendeu? Então, é legal ter a carteira de dividendos? Mas é o principal? Eu acho que não, tá? Então, é por isso que eu queria responder a tua com parênteses. A gente tem, eu vou mostrar para vocês em algum momento, as melhores empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, porque é óbvio, a gente tem que falar sobre isso, mas eu acho que vale muito assim, botar o dinheiro na pimentinha ali, sabe? Uma coisa que pode realmente multiplicar o dinheiro no longo prazo. E, lógico, tem uma carteira segura, paga dividendos, ganha da inflação e tal, é legal, tá? Mas é um projeto realmente de muito longo prazo, as pessoas têm que ter o rigor. Recebi o dividendos, reapliquei, porque empresas pagadoras de dividendos, o lucro está na multiplicação da quantidade de ações que você vai ter ao longo do tempo, e não no preço da ação mesmo, sabe? Por quê? Vamos supor, a empresa de saneamento, sei lá, Sanepar. Você vê, ela não consegue expandir os negócios dela. Você pega a Transmissão Paulista. Quando uma empresa de transmissão, ela pega a energia lá da geradora e vai distribuir na cidade. Então, ela recebe por manter essa linha de transmissão. Então, é uma renda fixa que o governo paga, né, que as empresas pagam, e ela tem um lucro, 25% distribui dividendos. Por que ela distribui dividendos? Porque, por mais que o negócio dela seja bom, ela não tem capacidade até institucional, legal, de duplicar as linhas de transmissão, porque depende, inclusive, de concessão do Estado. Ela só pode, quando tiver um leilão de um trecho de transmissão em outro lugar, ela vai participar do leilão para construir o negócio, sabe? Então, por isso que ela paga muito dividendos, porque ela não tem onde aplicar o caixa dela dentro da própria empresa. Então, quando uma empresa que é de crescimento começa a pagar dividendos, a gente que é analista e vai olhar isso, epa, calma aí, a gente olha até com os maus olhos. Vem cá, está pagando dividendos por quê? Não está mais conseguindo aplicar dentro dela? É sério, quando a empresa começa a pagar muito dividendos e não tem história de dividendos, a gente começa a dar um sinal amarelo, porque é sinal de que a empresa já não está com grandes projetos para 5, 10, 15 anos. Aí ela começa a distribuir em relação com dividendos. Então, você pode ver, quem que é muito pagador de dividendos? Energia elétrica, saneamento, né, geração de energia. Os bancos começaram a pagar até mais dividendos, porque está entrando os pequenos bancos digitais, está tomando um pouco da clientela, né? Então os bancos até aumentaram dividendos recentemente. Você vê, aumentaram dividendos porque é um problema que está aparecendo para eles, não porque realmente,
sabe? Pô, vamos distribuir porque a gente é bonzinho, entendeu? Porque não, é ruim para a empresa ficar com caixa alto. Então, não tem projeto, vamos distribuir, entendeu? Então, matou a pergunta aí do dividendos? Matou. Obrigada. Beleza, show de bola. Então, gente, para hoje, a gente... uma outra questão também que foi muito legal, que eu recebi, eu não sei quem foi que mandou um link do Thiago lá da Suno. Tá aqui? Quem foi que mandou? Foi o Eduardo? Não, foi o Jean. Foi eu que mandei. Ah, legal. Então, assim, eu recebi lá um link, pô, tu conhece ele e tal, não sei o quê. Pô, conheço, né? Eu acompanho, assim, Empíricos, acompanho o Suno, trocentas empresas de análise de investimentos. Então, aí o que eu chamo a observação é o seguinte, eu acompanho, acho alguns produtos bons, alguns exagerados e outros totalmente sem sentido, né? Então, por exemplo, você nunca vai ver a Suno, o Thiago lá falar uma coisa diferente do que ele falou. Ele falou assim, o que ele falou? Eu não invisto nada diferente de ações porque eu me considero um bom analista de investimentos. Então, de uma empresa que vende relatório de empresas, se ele falasse qualquer coisa diferente disso, estaria errado, né? Como é que ele vai falar assim, não, olha, eu diversifico meu dinheiro porque, poxa, a gente erra muito e tal, não sei o quê. Então, o que ele estava falando naquele vídeo? Eu só invisto em ações porque eu me considero um bom analista de investimentos. E ele é um cara que vende produto desse sentido, né? Então, o que eu vejo, assim, eu acompanho ao longo do tempo, né? Meus clientes que têm assinaturas da Suno, da Empíricos, aí começa a aparecer, Rafa, porra, fiz tudo que os caras mandaram, só tomei ferro. Na época da pandemia, eu tinha um cliente que ele tinha assinatura da Empíricos e o pessoal mandava áudio todos os dias. Cara, era impressionante quando a gente vê a propaganda. Eu indiquei para os meus clientes investimentos que deram 200 mil % em tanto tempo. No áudio diário que eles passam, pessoal, o negócio está muito ruim, vamos ficar na renda fixa, porque a gente não sabe onde é o fundo do poço, tal, sabe? A carteira está perdendo esse ano, a gente não sabe ainda até onde vai cair. Sabe? Então, assim, na prática, os caras vendem uma coisa e só que quando a gente vai para vamos ver, é outra totalmente diferente, né? Então, eu acompanho, sim, as empresas de research e às vezes dou uma filtrada em alguma coisa legal, mas assim, vocês vão ver aqui ao longo aqui do tempo que a gente vai precisar muito pouco do que eles oferecem. Empíricos, cara, isso era foda. Todo mundo trabalha no mercado financeiro que entende, vê que era uma coisa absurda o que eles faziam. Eles pegam, o Brasil é muito pequeno em termos de mercado de capitais, então eles pegam o mesmo produto e empacota 15 vezes diferentes. Vacas leiteiras, que são as que pagam dividendos. Oportunidade de uma vida. As melhores pagadoras de dividendos. Então, eles empacotam vários produtos. Sabe que pegar um único produto e colocar 15 envelopes diferentes e falar que é 15 produtos diferentes? Então, eles faziam muito isso. Então, pode ser utilizado como fonte de informação, mas agora com esse olhar que vocês estão tendo de fora. Tá, beleza. Um cara que trabalha na empresa de research, é óbvio que ele vai vender que ele tem os melhores produtos, as melhores carteiras de investimentos, é óbvio que ele vai vender isso, né? E aqui a gente vai desmistificar, mostrar que num período de 3 anos, apenas 70% das carteiras montadas não dão sucesso num período de 3 anos. Tá? A gente vai ver isso aqui. E uma coisa muito interessante, que estou até preparando aqui fazer um videozinho lá no Rios ali, talvez essa semana eu fale sobre isso, né? Você vê como que é o interesse de qualquer empresa no mercado financeiro. Porque alguns de vocês já acompanharam, por exemplo, a Empíricos, né? E a Empíricos, durante várias vezes na história, ela veio com aquela pegada de o fim do Brasil. Não sei se vocês lembram disso. Lembra? A Carol falou que sim, a Maria também falou que sim, o Eduardo. É o fim do Brasil. O que era o fim do Brasil? Era o tamanho da corrupção do governo PT dentro do Brasil que ia destruir o Brasil. Ia destruir. Tá? Então, eles vieram com essa pegada do fim do Brasil e ensinando a fazer investimentos. Né? Aí, o que aconteceu? Esse final de semana, eu vi um vídeo do cara lá, esqueci o nome dele lá, do Barbudinho, lá que vendeu a Empíricos para o BTG Pactual. Daqui a pouco eu lembro. E ele falando Felipe? assim... Oi? Felipe? Isso, Felipe Miranda.
Aí, uma pergunta que ele estava respondendo. O que você acha que vai acontecer se o Lula ganhar ou o Bolsonaro ganhar? Aí, na hora, eu lembrei das propagandas, O Fim do Brasil. Inclusive, eu comprei o livro que eles divulgaram na época, O Fim do Brasil, que mostrava toda a tese, porque a corrupção realmente não deixa o Brasil crescer, o negócio não vai... E é fato. Globalmente, países com alto índice de corrupção recebem menos capital internacional e crescem bem menos. Isso é fato. Estatística, tem lugar que a gente pode ver isso. Aí, o que ele falou agora? Como o BTG comprou a Empíricos, né, e os bancos, olha, eu trabalhei com banco assim, há muito tempo e eu te digo para vocês, os bancos são muito neutros em relação ao candidato. Se você pegar, por exemplo, o Itaú, ele vai dar dinheiro para o Bolsonaro e para o Lula na campanha, né? Tem as doações, né? Todos os bancos dão dinheiro para os dois e até, por exemplo, até a Marina Silva recebe dinheiro também, porque uma coisa que eles não querem ficar longe de alguém que possa entrar no poder e prejudicá-los. Então, como o BTG comprou a Empíricos, né, então a Empíricos ela perdeu toda o que a Empíricos, em tese, fazia? Análise de investimento livre de conflito de interesse. Né? Então, uma vez que o BTG comprou, acabou esse negócio. É interesse do BTG, porque ele nunca vai falar nada que vai contra as projeções de lucro do BTG, é óbvio. Né? E a Suno, inclusive, a XP comprou a participação na Suno. Então, hoje a gente está bem descasado em termos de empresa que dá informação totalmente livre de interesse, tá? Para ser bem sincero com vocês. Então, o que ele falou? Não, olha, o que eu acho? Que algumas empresas, se o Bolsonaro ganhar, vai subir, mas outras empresas, se o Lula ganhar, vai subir. Então, você vê, o que foi o Fim do Brasil 1 Mó e o Fim do Brasil 2... Mó discurso de político, né? Então, alguém vai subir, outra pessoa vai subir, aí outro vai cair também. Agora, se você pegar, de repente, aí lá no... Todo mundo vai perder, ninguém vai perder, né? Exatamente. Se você pegar aí na timeline do Felipe Miranda esse final de semana, você deve pegar esse vídeo lá ainda, deve estar lá. Então, ele foi bem neutro. Ele não falou... Ele falou, não, porque se fossem empíricos de tempos atrás, cara, se o Lula ganhar, vai ser o Fim do Brasil 3, né? Eu não estou defendendo nenhum governo, tá? Eu estou falando em termos da tese de investimento que a Empíricos criou para vender produto por conta do governo. Então, eles foram muito contra e assim, claramente contra a todo o governo petista e falavam claramente que é um governo corrupto ladrão. Agora, não. Agora já tem uma certa lógica. Não, eu nem acho que se o Lula ganhar, a Bolsa, palavras dele, a Bolsa vai subir, acho que vai cair e tal. Inclusive, tem algumas empresas que até vão ser beneficiadas, as estatais, por exemplo. E tal. Então, você vê que aquela isenção de conflito de interesse, ela realmente acabou. E isso é importante ter em mente, porque a gente precisa de pegar informações realmente totalmente livres de interesse para poder fazer os melhores investimentos possível, tá? Gente, então, assim, eu falei para caramba. A Nicole falou aqui da Funpresp, ela deposita, tem que deixar o dinheiro lá mesmo, se um dia ela sair, eu duvido que ela vai sair de onde ela está, mas... E, Nicole, da próxima vez você vai aparecer aqui, tá? Porque você precisa de aparecer e falar com a gente. Eu sei que estava fora de casa, mas por que isso? Porque eu sou um cara que daqui 6 meses eu vou querer ver uma mudança em todo mundo. Eu fico indignado se não acontecer. Então, a pessoa não estiver aqui participando e tal, ela vai acabar não tendo esse negócio. E por isso que uma coisa que eu falei no começo, cara, eu marco 10 encontros em 6 meses, que dá tempo de ver, rever, aplicar, acompanhar os investimentos. Não, beleza, agora eu sei fazer e quero ir para frente, tá? Então, dever de casa para a gente depois marcar a próxima reunião. Quem não tem conta na corretora, abrir uma conta na corretora. Eu vou passar o link. Eu também tenho uma pergunta. Tá, quem quiser fazer XP, tem XP e Avenue, é uma corretora nacional e internacional. Quem já tem dinheiro aplicado em poupança, pode migrar tudo para XP. Quem tem algum investimento bancário, vamos discutir isso nas próximas reuniões, para a gente ver se vale a pena migrar para pegar um fundo melhor, mesmo sabendo que não vai perder liquidez. Estou ali, só migrei de instituição, mas estou fazendo meu dinheiro render mais. Tirei do Itaú, do Banco do Brasil, estou na XP, fazendo o dinheiro render mais. Isso que é importante. Tá? Perguntas? Tem um valor mínimo que você diria, imagino que não deva ter um valor que você diga mínimo do mínimo, mas para nós, ou para quem não investe ainda,
que você diga, cara, R$200, R$400, R$500 é o mínimo que eu sugiro para você, que eu não separe esse valor hoje, por falta de disciplina mesmo. Que você diria, começa por isso, Diego, por esse valor mínimo? Começa. Diego, é exatamente isso. Porque um dos grandes mitos do investidor, de quem é assim, pô, eu não tenho dinheiro para investir. Eu falo, cara, não é possível que você não tenha R$30. Eu falo logo assim, entende? Então, quando eu falo lá na Universidade de Brasília, eu falo para os caras que têm 16, 17, 18, 19 anos. Cara, R$200 por mês, em 40 anos você ganhou R$1 milhão, você fez R$1 milhão, tá? Então, o que eu digo para as pessoas é definir um valor, é muito importante definir um valor, e aquele negócio, alta frequência, alto impacto, alta frequência. Então, não é o valor que vai determinar o teu sucesso agora, e sim a frequência como você faz. Se você faz, sei lá, R$200 uma vez por mês, se você fizer R$50 3 vezes por mês, talvez pela alta frequência até melhor. E aí, aonde que a gente quer chegar? Que a gente não chega do dia para a noite. É chegar num valor significativo. Que valor é esse? Cara, eu acho que quando começa a falar de 10% da renda, já é um valor que já está em linha com muita coisa de constituir renda para longo prazo e tal. Agora, enquanto não dá para me falar assim, não, a partir de amanhã eu vou aplicar 10% da minha renda. Tá, mas e as contas do cartão de crédito? E as contas para pagar? Então, você vai ter que ajustar a sua estrutura de custo para poder realmente chegar nos 10% de renda. Enquanto você não chega nisso, a gente vai definir um valor, R$100, R$200, está excelente. A gente consegue comprar título público, fazer investimento em bons fundos, comprar fundo imobiliário, operar no Tesouro Direto, fazer operações na Avenue, fazer investimentos internacionais. Então, hoje em dia, o investimento é bem fragmentado, qualquer dinheiro realmente vai servir. Sabe? É só realmente botar a disciplina que o hábito vai fazer com que esse volume aumente ao longo do tempo. Você comentou... Desculpe. Rafa, você comentou que a gente vai discutir ainda sobre quem tem o valor em conta de banco, né? Uhum. Nesse caso, eu precisaria saber o valor de taxas administrativas e o que mais? Quais as informações? Se você tem dinheiro investido em banco ou qualquer investimento, para todo mundo aqui, eu tenho já investimentos no Banco do Brasil, na Caixa, qualquer investimento. Basicamente, o que a gente precisa não é nem taxa de administração, é rentabilidade nos últimos 12 e 24 meses. Por quê? Se um fundo DI está com rentabilidade baixa, é certeza que é taxa de administração, não precisa nem de olhar isso. Tá? Se um fundo tiver com a taxa de administração alta, mas ele está com uma boa rentabilidade, eu deixo. Então, basicamente, o que eu preciso para fazer uma migração inicial dos investimentos é qual que é a rentabilidade histórica desses investimentos. 12 e 24 meses. Isso, 12 e 24 meses. Tá? Basicamente isso. Rafael. Oi, Jean. Eu achei aqui 6%, cara, no último ano. Pois é, no último ano, você vê, a Selic está 13%, né? Então já posso tirar. Quer dizer, vou parar de aportar lá na Telos. Eu tenho um rolê, mas eu não achei nenhum lugar de cancelar. Vai ter que ligar para lá e pedir um formulário para poder fazer, geralmente. Beleza. Valeu. Vamos lá, eu queria... então, assim, já está na virada do mês, agora dia 30, né? Dia 31, vem dia 1º, eu vou ter o meu primeiro... vou tirar a primeira margem ali, né, do meu salário, e eu já quero fazer esse investimento. E eu também tenho um recurso que está aplicado na poupança e gostaria de migrar ele também para investimento. Certo. Isso a gente fala daí no paralelo? Não, vamos fazer juntos, tá? Vamos fazer juntos. Não precisa, assim, porque eu digo assim, eu vou fazer isso amanhã, tá? Não precisa, cara, não precisa ficar assim, desesperado. Vamos fazer com calma, abrir a conta e tal. A gente a gente vai ter uma reunião por semana aqui no começo, então na semana que vem a gente vai fazer isso juntos, tá? Você, olha, tô com o dinheiro na XP, mandei, o saldo tá lá, vamos aplicar. A gente vai fazer isso junto aí, tranquilo, para todo mundo ver funcionando, todo mundo, vamos aplicar na hora, ao vivo aqui. Se você quiser, Rafael, eu quero que você vai compartilhar sua tela comigo, eu vou te mostrar e a gente vai fazer, tá? Tá bem. Tá? Mas já pode pegar e migrar o dinheiro para a XP, que a gente vai fazer isso juntos lá. Tá? Vai ficar uma semaninha parado. Já esperou 20 anos, esperar mais uns 5 dias não vai fazer diferença.
Até Legal. porque a gente está numa época agora, e vou falar mais sobre isso mais para frente, cara, uma crise nos Estados Unidos muito forte, nas bolsas, então não tem nada que a gente vai correr desesperadamente aqui para aplicar agora. A gente ter calma agora é a melhor coisa mesmo, tá? Beleza, então? Fechou? Vou tirar a nossa fotinha aqui para mim, vou postar lá no MentorFim. Obviamente, vocês vão lá dar uma comentada, dar aula e tal, né? Fazer aquele merchan. Tirar uma fotinha aqui nossa aqui. Beleza. Ia Vocês postar aqui, parecem filme de terror? aqui, ó, minha caneca, ó. Ah, linda, né? Meu Linda, né? Deus. O Sensacional. Tarcísio, você só vê a ponta do nariz dele ali só. Oi? O Tarcísio tá escondido no meio da escuridão ali. Meu cachorro que O apareceu na Tarcísio foto, parece gente. filme de terror. Pronto, ficou melhor agora? Tá perto da janela. Quando começou, estava bem iluminada e foi escurecendo ali. Pô. Gente, então Não precisa beleza. economizar então, na luz, tá, Tarcísio? Não precisa. olha, Tá. caramba. Sacanagem fazendo meme comigo. Porra. Ah. Falta de consideração. Vamos lá. Galera, então valeu hoje aí. Valeu, Valeu, Rafa. Rafa. Obrigada. Tá, beleza. Valeu. Aí eu vou Obrigado, subir Celeste. aqui, ó, Valeu, pro pessoal. YouTube. Vai estar tudo lá no YouTube, gravado direitinho. E a gente vai se falando aí. Tá bom. Valeu, Rafa. Combinado, Obrigado. valeu. Uma Até ótima mais, noite. tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Até, Até tchau, mais. tchau.